Acredito que a maioria de vocês aqui não entendeu o que eu disse. E é assim que os deficientes auditivos se sentem na maior parte do tempo. Sendo assim, eu vim falar sobre as barreiras enfrentadas pelos deficientes auditivos quando se trata da comunicação com nós, ouvintes. Assim como eu disse agora em Libras, oi, boa tarde, meu nome é Beatriz Neves. Também sou do 2º ano do ensino médio aqui do Colégio Santo Inácio, tenho 16 anos e sou neta de um casal de deficientes auditivos. Alguém aqui possui algum parente ou pessoa próxima com dificuldade de audição? Se sim, levante as mãos. Agora, quantos de vocês sabem conversar em Libras? Pela resposta de vocês, fica claro que ainda há muito que falar sobre o assunto, não é mesmo? A leitura labial e a linguagem de sinais são recursos bastante utilizados pelos deficientes auditivos quando se trata da comunicação. Entretanto, a maioria de nós, ouvintes, não sabe falar Libras ou facilitar a leitura labial para que ela seja feita e entendida de uma forma mais fácil. Tudo isso, então, envolve o acolhimento, a empatia e a inserção social. Logo, essa é a importância de um olhar humanizado, que reconhece os direitos individuais, visto que a sociedade já possui inúmeros fatores e alternativas para lidar com a deficiência auditiva. Primeiramente, surdo não é mudo. A palavra surdo-mudo foi muito utilizada pelos deficientes auditivos quando se trata da comunicação, para se referir a eles. Entretanto, essa palavra está errada, porque nem todo deficiente auditivo possui incapacidade de pronunciar sons, porque os surdos são aqueles que são incapazes de ouvir, enquanto os mudos são aqueles que são incapazes de produzir sons devido a dificuldades nas cordas vocais. Mas o que acontece muitas vezes é uma confusão devido à sua dificuldade de produzir sons, já que nunca os ouviram. Mas isso também pode ser solucionado. Frequentando uma fonoaudióloga, é possível aprender a diferenciar as vibrações, utilizando uma mão na garganta para diferenciá-las. Eu, pessoalmente, já testei e acho extremamente difícil diferenciar essas vibrações ainda ouvindo. Quem dirá, então, sem ouvir? Quando eu estava aqui, no Colégio Santo Inácio, no 2º ano, recebi para ler o livro O Silencioso Mundo de Flor, de Cecília Cavalieri França. É um livro infantil que conta a história de uma menina surda que passa por uma jornada de descobertas, diferenciando batuques de instrumentos, trens lotados e até mesmo bater de asas de um pássaro através das vibrações e da ajuda de seu amigo ouvinte, que a acompanha nessa sua jornada de novas descobertas. Até então, ela passar a conquistar facilidade para diferenciar essas vibrações. E agora, acredito que a maioria de vocês pensa que a surdez acontece por conta da genética, não é mesmo? Mas ela vai muito além disso. Acidentes que envolvem estourar seu tímpano ou doenças como meningite, sarampo, diabetes ou até mesmo pressão alta e a idade avançada são fatores que podem levar você a ter uma dificuldade de audição. Também vale ressaltar que há graus de deficiência auditiva, de leve, moderada a total, que pode se apresentar em simples conversas ou até mesmo na nula compreensão dos sons. Mas agora, depois de explicar e esclarecer para vocês tudo isso, vamos finalmente para o que me levou a aprender sobre tudo isso e muito mais. A minha história e a minha relação com os deficientes auditivos. Os meus avós são surdos desde os 3 anos. A minha avó, graças ao antibiótico de sua época, que outras pessoas também tiveram o mesmo efeito colateral. O remédio chamava-se streptomicina, que nos dias de hoje é encontrado para uso veterinário. Enquanto isso, o meu avô ficou surdo por meningite, doença que nos dias de hoje já possui vacinação. Agora, apesar de todas as dificuldades, meus avós sempre foram muito presentes e amorosos. Quando éramos crianças, nossas janelas de nossos apartamentos ficavam em frente uma à outra e usávamos dos sinais para nos comunicar. Na nossa inocência de criança, minha e do meu irmão, era mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Com isso, também aprendi um dos meus primeiros sinais. Vocês conhecem o sinal da pipoca? Eu fazia tipo assim um copinho com a mão e pegava a pipoca toda vez que eu saía da creche. Mas, na verdade, eu só podia às sextas-feiras, porque minha mãe não deixava. Isso foi
um dos primeiros sinais que aprendi e, com certeza, um dos mais nostálgicos que marcam a minha infância. Também gostaria de falar sobre a minha comunicação com eles e como é o nosso dia a dia. Enfim, para minha avó, eu consigo me comunicar normalmente porque ela aprendeu a falar com a fonoaudióloga e sabe fazer uma boa leitura labial. Já com meu avô, eu possuo um pouco mais de dificuldade e preciso fazer um pouco mais do uso dos sinais. Nisso também há certa privacidade na nossa comunicação, pois muitas pessoas não entendem a linguagem de sinais. Mas, na verdade, é justamente isso que evidencia a falta de inclusão. Porque como seria se nos sentíssemos sempre incompreendidos? A minha convivência com eles me permitiu ter um olhar mais sensível para o outro e compreender a diversidade. Entendi que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções não estão necessariamente relacionados com a nossa capacidade de ouvir. E assim como nós, ouvintes, os deficientes auditivos possuem capacidade intelectual de mesma dimensão. Então, falando sobre a incapacidade intelectual, a educação é um grande desafio para esse grupo. A própria redação do Enem de 2017 abordou o tema Desafios para a Informação Educacional dos Surdos no Brasil, que milhões de estudantes tiveram de argumentar a respeito. Mas e vocês? Será que agora, depois dessa palestra, vocês teriam um novo olhar sobre o assunto? A barreira da comunicação traz empecilhos tanto para a aprendizagem do aluno quanto para a socialização. E apesar de ser um direito dos deficientes auditivos possuir um intérprete para traduzi-lo às aulas, não é justamente isso que os dificulta. Também há a questão relacionada à diferença da leitura labial e da linguagem de sinais para a língua portuguesa, que já é bem discrepante. Mas, para mim, o maior desafio, realmente, eu acho que se trata sobre a questão de alunos e funcionários não saberem fazer uso da linguagem de sinais, o que acaba os deixando isolados. Todas essas questões, então, os levam a ter diversas dificuldades que podem levá-los a repetir de série ou até mesmo não concluir o ensino fundamental, o ensino médio e, quem dirá, então, o ensino superior. E onde será que está esse preconceito? O que a gente fala sobre isso que é inadequado? Retomando a abordagem, então, sobre a discriminação, ela está presente dos pequenos aos grandes detalhes. Olhares curiosos e de estranheza quando a linguagem de sinais é feita, percebemos certo desconforto dos deficientes auditivos quando eles estão fazendo a linguagem de sinais e alguém faz um olhar estranho. Por isso, também é importante falar sobre as recorrentes piadas relacionadas à audição. Porque eu, por exemplo, escuto com frequência: "Ah, você está surda?" quando eu não entendo alguma coisa. Mas não necessariamente essas pessoas querem dizer que eu possuo alguma dificuldade de audição, mas apenas diminuir a minha capacidade de entendimento. Dessa forma, a ironização leva a uma banalização dessa deficiência auditiva. E, sem saber, você pode nem saber que essa pessoa possui certa dificuldade de audição. Algumas coisas já mudaram, mas o que ainda impede a independência dos deficientes auditivos? Primeiramente, como eu disse, a língua portuguesa conta com 370 mil palavras, enquanto a linguagem de sinais conta com apenas 10 mil. Essa diferença já causa vários empecilhos para a compreensão na hora de traduzir alguma coisa. Isso também se apresenta, então, na vida adulta, que traz diversas situações onde os deficientes auditivos têm a necessidade de ficar reféns de pessoas que saibam fazer o uso da linguagem de sinais ou intérpretes. Isso porque, na verdade, nós não sabemos fazer o uso da linguagem de sinais. Então, a própria diferença da linguagem e a invisibilidade social são os fatores que levam os deficientes auditivos a terem grande dificuldade para conquistar sua independência. E o lazer? Será que realmente pensam em todos? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas nos filmes estrangeiros sempre tem legendas. Mas e nos filmes nacionais? Vocês já repararam que, em sua maioria, nos cinemas,
eles não se apresentam com legendas? Pois é, isso nos faz repensar sobre a democratização da cultura e do lazer. Porque ao precisar esperar chegar nas plataformas digitais para assistir algum filme, o direito de inclusão do deficiente auditivo é negado. Dessa forma, isso causa mais uma questão relacionada ao impedimento de socialização e aumenta ainda mais a exclusão. Isso, então, também se apresenta no mercado de trabalho. Porque, dessa maneira, ele evidencia que a boa comunicação é essencial para a maioria dos empregos, limitando muito o mercado de trabalho para os deficientes auditivos. Todavia, existe a lei de cotas para pessoas com deficiência, que inclui a deficiência auditiva, mental, visual e motora, que exige de grandes empresas a contratação desses deficientes. Mas será que é realmente cumprida? Bom, segundo pesquisas, apenas 8% das empresas conta e adere a essa legislação. Isso não é nem 1/10. Além disso, a própria educação é um empecilho anterior que já dificulta para que eles tenham destaque no mercado de trabalho, fazendo e exigindo muito mais esforço para que eles conquistem um papel de importância. Por fim, então, como nós devemos quebrar essas barreiras? Primeiramente, implementar a linguagem de sinais em escolas e locais públicos. Ser cuidadoso e ter paciência para articular a fala para facilitar a leitura labial. Todos os meios de transmissão também devem contar com legendas. Mas o mais importante de tudo isso, na verdade, é proporcionar um acolhimento, facilitando, então, o cotidiano e permitindo mais independência dos deficientes auditivos. A mensagem, então, que eu gostaria de deixar aqui é a empatia, que aqui no Colégio Santo Inácio já é uma palavra que já se tornou um clichê. Mas e você? Já parou para se colocar no lugar do outro hoje? Lidar com a deficiência auditiva é lidar com a diversidade, garantindo, assim, que os direitos à inclusão dos deficientes auditivos sejam garantidos por meio de esforços como indivíduos e sociedade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.